Opa, e aí? Dia 17 de dezembro, dia de FIFA The Best, dia em que quebrou algumas sinas que a gente tinha no futebol brasileiro, e dia em que na premiação tivemos muitas curiosidades e bizarrices acontecendo. Então fica comigo que eu vou te passar um resuminho de como foi a premiação do FIFA The Best. Bem, para começar pela localização que a FIFA escolheu para fazer a premiação, que foi bem em Andorra, no Catar. Para quem não sabe, a final do Intercontinental que vai ser disputada pelo Real Madrid e pelo Pachuca vai ser em Doha, ou seja, bem que condiziu para poder o Vini estar lá naquele momento. Inclusive, quando eu percebi que a final ia ser no mesmo lugar, eu já estava desconfiando que o Vini ia ganhar, até porque, assim como em outras premiações nos anos passados e nesse ano com a Bola de Ouro, a notícia espalhou muito antes da premiação. É uma coisa que vem ocorrendo frequentemente, que a grande mídia fica sabendo os campeões muito antes da premiação. É uma coisa que vai se tornando comum que você entre em um portal de notícia grande e já veja o premiado, e a maioria das vezes eles acertam. É uma coisa muito bizarra que vem acontecendo. Mas tudo bem. A gente viu o Vini vencendo o The Best, batendo a sina do Kaká, que já durava mais de 17 anos, sem um brasileiro vencendo uma premiação de melhor do mundo. Premiação essa que, mesmo que tenha terminado justa, poderia ter sim dado merda, e eu vou mostrar isso durante o vídeo. Cara, essa premiação em si, além da localidade, a forma que ela foi feita foi muito esquisita. Ela foi bem curta, bem rushada, parecia que eles queriam fazer tudo mais rápido possível. Você vê, pode ver a transmissão se ainda estiver lá, né? Eu não sei, dependendo do horário que eu for postar esse vídeo, se ainda vai estar a transmissão. Mas a transmissão só tem 1 hora e poucos minutos, pô. Por um negócio que, por exemplo, a Bola de Ouro durou mais de 3 horas. Foi muito curto, sem interrupção quase nenhuma. Eles só foram rushando. Eles primeiro rusharam todas as premiações femininas. Depois eles rusharam quase todas as masculinas, assim, uma em sequência da outra. E, tipo, uma nada a ver com a outra. A premiação de melhor jogadora feminina foi antes das premiações menos importantes, como por exemplo a dos playoffs ou de melhor torcedor. É uma coisa muito bizarra. E, nossa, essa premiação inteira teve um peso de, sei lá, sem alma. Não tinha quase ninguém de grande renome. Engraçado que eu lembro que na época que Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo disputavam todas as vezes, sempre tinha uma câmerazinha focando neles para saber as reações e etc. E dessa vez não teve nada disso. A gente nem sabia quem estava na plateia. Os únicos nomes grandes que foram na premiação foram entregar os prêmios, por exemplo, Del Piero, o Buffon, o Pepe, todos esses jogadores que já estão aposentados, e eu senti um pouco dessa falta de grandes nomes em uma premiação que era para ser uma das mais importantes premiações individuais do mundo, né? Vamos para os principais destaques. A gente teve, por exemplo, Garnacho com aquele golaço de bike, que sinceramente, quem viu aquele gol, inclusive eu tive a felicidade de ver esse gol ao vivo contra o Everton, sabia que ele ia ganhar o Puskás, cara. Não tem como. Foi um puta de um golaço. Foi um golaço muito parecido, inclusive, com aquele do Rooney. Inclusive, ironia do destino, que esse gol foi logo contra o Everton. Everton esse que revelou o Rooney. Rooney esse que depois foi fazer a história pelo Manchester United, e todo mundo sabe. E que fez esse gol, inclusive. É muito impressionante como é praticamente do mesmo canto do campo, cara. Tipo, sai praticamente idêntico um ao outro. Até o cruzamento é muito parecido. É uma coisa bizarra. Outra coisa impressionante que a gente teve foi, por exemplo, o prêmio Marta, que foi vencido pela Marta, e a premiação de melhor jogadora feminina foi vencida pela Aitana. A Aitana é essa que venceu a Bola de Ouro e agora vence o The Best também. Você vê que as jogadoras do Barcelona estão ganhando tudo, que realmente o Barcelona feminino é muito forte. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessas três premiações é que nenhum dos três foi pegar o prêmio, cara. Nem mesmo a do melhor jogadora feminina foi pegar o prêmio. Isso é uma coisa que me deixa muito curioso, porque eram premiações que é quase impensável você vencer e não tá lá pra pegar. É um negócio que era muito forte, era um negócio muito significativo. E você vencer e não lá pra pegar, pra mim, pelo menos, é uma coisa muito curiosa. Eu sei que, por exemplo, no futebol europeu,
A gente não tá nem perto de terminar, não tá nem perto de chegar nas férias. A gente tá chegando para meio da temporada europeia. Mas é muito esquisito ver premiações nesse calibre, praticamente ninguém indo, como foi ano passado que o Messi não foi na premiação, e é uma coisa que vem se tornando comum nesses últimos anos. É uma coisa que pra mim é bem curiosa, bem esquisita. Eu acharia impensável você vencer um título nesse nível, né? E não ir pegar a premiação, só mandar um videozinho e é isso. Isso ocorreu bastante durante essa premiação, que a maioria. Também tivemos Carleto Ancelotti como o melhor técnico do mundo pela segunda vez consecutiva. Ele que é um técnico histórico pro futebol, rei de Champions, não tem como, Champions League é com ele. E eu achei uma colocação justa, portanto eu acharia mais interessante ver o Xabi Alonso levando essa, porque acho que eu acho que a visão tática dele era mais interessante e ele fez história esse ano. Mas o Carlo Ancelotti, por ter ganhado a Champions e ter ganhado a La Liga esse ano, eu acho bastante justo. Aí agora com isso, vamos para a parte mais polêmica, cara, que é o quão poderia ter dado merda essa premiação, cara. Para vocês que não sabem, grande parte dessa premiação, grande parte dos votos tem peso com os votos que os capitães e que os técnicos das seleções afiliadas à FIFA dão. Eles dão o voto deles para primeiro, para segundo e para terceiro, cada um valendo uma quantidade diferente de pontos. Quando eles colocam um jogador em primeiro lugar, ele ganha 5 pontos. Quando colocam um jogador em segundo lugar, ele ganha 3 pontos. E em terceiro lugar, ele ganha 1 ponto. Todos os jogadores, todos os capitães fazem isso e todos os técnicos. Qual que é o perigo disso? O Vini, ele venceu a premiação por 5 pontinhos de diferença pro Rodri. Ou seja, foi muito perto de dar merda. O Vini terminou 48 e o Rodri com 43. Cara, isso é muito perto de dar merda. Um votinho ali e a gente teria visto o maior absurdo do futebol acontecendo de novo. De novo, no mesmo ano, a gente teria visto o Rodri vencendo uma competição de forma injusta para cima do Vinícius. Vinícius que merecia ter ganhado a Bola de Ouro, também não ganhou. Ganha o The Best, mas por pouco, por uma votação que poderia ter sido falha, por um motivo besta, que é você dar esse peso desse voto em jogadores que a maioria deles não acompanha o futebol. A maioria deles não acompanha o futebol de outras ligas, porque ou não tem tempo para isso, ou porque um cara que já trabalha com futebol, para ele querer acompanhar futebol, ele tem que ser muito apaixonado. É um cara que tem que ser muito louco por futebol. E, cara, ele já trabalha com isso. Provavelmente, a maioria das vezes, ele já tem que ver jogos de outros times da sua liga para poder fazer estudo, para poder nas concentrações e tal. Técnicos eu até entendo, porque a maioria deles às vezes veem jogos de outras ligas, às vezes para entender como está funcionando o estilo de jogo atual em outras ligas, etc. Mas jogadores a maioria não vê, a maioria vota em um que quer. E outra, existe a possibilidade dele votar simplesmente porque é um colega de clube, porque é um colega de seleção. A maioria dos, por exemplo, o Morata, que é capitão da Espanha, votou em Lamine Yamal, votou em Carvajal e votou em Rodri. Ele votou apenas nos espanhóis, porque logicamente são companheiros de equipe dele e ele vai dar essa moral para os companheiros de equipe dele. Assim como o Scaloni, técnico da Argentina, votou no Messi. É por isso que o Messi ficou em sexto, porque a maioria dos caras que jogaram com ele, ou que gostam dele, ou simplesmente por ser da mesma seleção e tal, vão votar nele. Isso é lógico demais. E a maioria deles favorecem jogadores que gostam porque não acompanham futebol. Isso é uma coisa que poderia ter dado merda e se daria, jogaria essa premiação que já foi um fiasco pelo que aconteceu, pelo que o jeito que ela aconteceu, rushada pra caramba, parecia que eles queriam acabar o mais rápido possível pro buraco completamente, se essa premiação der errado e etc. E agora vamos passar por uma parte que também eu achei bastante justa, porém eu tenho coisas a comentar, que é a escalação, o time do ano da FIFA. Bem, o time é esse. Eu achei bastante justo até, comparado com outros anos,
Mas tem uma coisa que me incomodou demais, que é por quê? Por que improvisar Saliba na lateral esquerda? Cara, escolhe entre Saliba, Rudiger ou Rubem Dias, escolhe. Pega dois desses e coloca na seleção. Pra que improvisar jogador? Isso é muito injusto, porque você tira a oportunidade de colocar um lateral esquerdo, como o Grimaldo, por exemplo, que jogou muito nesse ano de 2024, para poder improvisar um jogador. Pra quê? Pra fazer média? Só por causa de ser um jogador com mais mídia? Eu sei lá, mas pra que? Escolhe um dos dois. Você achou que Rubem Dias jogou muito? Você achou que Saliba jogou muito? Escolhe um dos dois. Eu sei que grande parte da culpa não é da FIFA, bem longe disso, mas por que abrir uma votação que deixa você ficar improvisando o jogador? Cara, usa um lateral esquerdo de origem, ou pelo menos jogou mais a grande parte das vezes como lateral esquerdo nesse ano de 2024. Assim você tira a oportunidade de colocar um jogador que realmente é da origem da posição em uma seleção do campeonato, que normalmente às vezes define qual é o melhor de cada posição no ano. Claro que muitas vezes essas seleções estão erradas, mas cara, é um jeito de você ver qual foi o melhor de cada posição. Eu acho muita sacanagem você tirar essa oportunidade para colocar um zagueiro pela lateral de forma bizonha à toa. E outra coisa que me chamou a atenção foi o Haaland, tá nessa lista. Haaland disse que, pô, é um puta de um jogadoraço, um puta de um centroavante. Mas, cara, vamos ser sinceros. A gente teve um Harry Kane incrível nesse ano de 2024. A gente teve um Gyökeres mais ainda nesse ano de 2024. Então, não faz sentido nenhum ter um Haaland aí, já que tem pelo menos dois centroavantes que tiveram melhor desempenho que ele, tiveram um maior número de gols e tiveram mais relevância do que ele. Claro que ele é o único que ganhou um prêmio de maior relevância, ganhou uma Premier League, mas tirando isso, não tem outro motivo nenhum para Haaland estar aí, além de mídia. Claro que a votação não é só da FIFA, muito disso aí é por conta da mídia do Haaland que tem. É por conta dessas votações que eu falei, que muitas vezes eles dividem muito com o público, uma parte é do público, uma parte é de repórter, de comentarista, outra parte é de jogadores que votam, etc. Mas, porra, vai eleger Haaland? Meu Deus do céu. Mas, cara, essa premiação inteira, o FIFA The Best inteiro, foi uma grande surpresa. Teve alguns pontos muito bons, inclusive é impressionante como uma premiação tão bagunçada conseguiu ser justa em grande parte dos prêmios, conseguiu ser justa na melhor jogadora do mundo, conseguiu ser justa no melhor jogador do mundo, conseguiu ser justa no Puskás. Nessa seleção do campeonato, mesmo que eu tenha ficado meio bravo com esses dois pontos, conseguiu ser justa até mesmo na escola do goleiro. Eu achei que o Dibu nesse ano, que no ano de 2023 foi sem sentido nenhum, mas nesse ano mereceu. Ganhou duas vezes consecutivas já o prêmio de melhor goleiro. Inclusive ganhou o prêmio Levin Yashin na Bola de Ouro. Incrível como que a mídia abraçou esse cara, que qualquer tipo de premiação de melhor goleiro ele tá ganhando. Mas, cara, é isso. Essa premiação foi bizarra. Essa premiação foi uma das mais esquisitas que eu já vi. A vibe que tava nessa premiação foi extremamente esquisita. Desde que o Infantino subiu naquele palco e deu aquela de dementador que ele tem de sugar toda a energia do local, a premiação só foi abaixo, foi mais esquisita ainda. Mas é isso. Agora eu vou começar a me preparar para fazer o vídeo sobre a final do Intercontinental, que olha só, vai ser no mesmo local da premiação. E é isso. Obrigado por assistir até aqui. E eu volto quando tiver entediado de novo. Ou melhor dizendo, eu volto depois do Intercontinental.